Olá, hoje a gente mergulha nas origens do Antigo Testamento, um assunto, olha, bem complexo, né? Com base aqui nos nossos materiais. Muita gente conhece a Bíblia, claro, mas talvez não as diferentes tradições textuais antigas que existem por trás dela. Exatamente. Nosso foco hoje vai ser em duas principais: a Septuaginta, aquela tradução grega antiga, Isso, a LXX. e o texto massorético, que é o texto hebraico que se tornou padrão. A ideia é entender de onde vieram, quais as grandes diferenças entre eles e, principalmente, por que a Septuaginta foi tão importante para os primeiros cristãos. Perfeito. Vamos começar pela Septuaginta, então, a LXX. Ela é a tradução grega mais antiga que temos do Antigo Testamento hebraico. Tem aquela lenda, né, da Carta de Aristeias. Sim, dos 70 sábios, ou 72. Isso, 70 ou 72 sábios judeus, lá em Alexandria, no Egito, a partir do século III a.C. Mas, assim, academicamente, o consenso é que foi um trabalho mais gradual, sabe? Começou com a Torá, os 5 primeiros livros. E depois foi se expandindo. Exato. E um ponto-chave, ela incluía livros que depois ficaram conhecidos como deuterocanônicos. Tipo Sabedoria, Macabeus. Esses que algumas bíblias têm e outras não. Justamente. Livros que não entraram no cânon judaico que foi definido mais tarde. Então, essa inclusão já é um ponto de Divergência inicial com o judaísmo que se consolidou depois, né? Especialmente depois da destruição do templo. Sem dúvida. Mas a nossa visão sobre a Septuaginta, ela deu uma virada, né? Com aquela descoberta arqueológica incrível. Ah, os manuscritos do Mar Morto, Qumran. Exato, a partir de 1947. Isso mudou o jogo. Mudou completamente. Foi um marco. Porque esses manuscritos hebraicos, que são bem antigos, ali de 250 a.C. até 70 d.C., eles continham textos bíblicos hebraicos. E a surpresa foi que muitos deles, eles batiam mais com a Septuaginta do que com o texto massorético, que só veio séculos depois. Uau! Então quer dizer que a Septuaginta não era uma tradução meio liberal ou descuidada, como talvez se pensasse antes? Não mesmo, pelo contrário. Mostrou que a LXX refletia tradições textuais hebraicas que eram autênticas, que eram antigas e que estavam em uso na época de Jesus, no período do Segundo Templo. Entendi. Então Qumran meio que validou a Septuaginta como um espelho de textos hebraicos antigos que circulavam. Não era só uma tradução grega. Precisamente. Era um testemunho importante dessa diversidade textual da época. E aí, enquanto a LXX refletia essa diversidade, o texto massorético surgiu bem depois, né? Com outro propósito. Sim, bem depois. O texto massorético, o TM, foi desenvolvido pelos massoretas, que eram escribas judeus. Isso aconteceu principalmente entre os séculos VI e X depois de Cristo. Foi um trabalho, olha, minucioso. De padronização, né? Exato, padronização do texto hebraico. Eles adicionaram os sinais vogais, os acentos, porque o hebraico antigo não tinha isso escrito, né? Certo, só as consoantes. Isso. E criaram regras super rígidas de cópia. Foi um esforço enorme para preservar e unificar o texto, num período em que o judaísmo também se reorganizava. E o manuscrito completo mais antigo que a gente tem desse texto massorético é famoso, né? O Códice de Leningrado. Isso, de 1008 DC. É a base para muitas traduções modernas da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. E ele segue o cânon judaico posterior, sem aqueles livros deuterocanônicos que a Septuaginta tinha. Exatamente. Bom, agora vamos para a parte que fica talvez mais interessante para muita gente. As diferenças de texto mesmo, e como isso pode ter impacto, né? Com certeza. E os materiais que a gente analisou trazem exemplos ótimos. Um clássico é Isaías 7.14. Ah, a profecia sobre o Emanuel. Isso. Na Septuaginta, a palavra grega usada é pártenos. E pártenos significa especificamente virgem. Já no texto massorético, a palavra hebraica é alma, que geralmente significa jovem mulher. Pode ser virgem ou não. E o Novo Testamento? O Evangelho de Mateus. Mateus 1:23. Quando ele cita essa profecia para falar do nascimento de Jesus, ele usa a versão da Septuaginta. Claramente, ele usa a palavra grega que remete a pártenos. Ligando direto ao nascimento virginal. É uma diferença teologicamente bem significativa, né? Muito. Outro caso que a fonte menciona é o Salmo 14. Na Septuaginta, o versículo 3 tem um trecho a mais. Um trecho extra.
falando sobre a depravação humana, a maldade. E o interessante é que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, cita esse trecho, literalmente. E esse trecho extra? Não está no texto massorético do Salmo 14. Curioso. E tem Jeremias também, não? Sim. O livro de Jeremias, na Septuaginta, é bem mais curto e a ordem dos capítulos é diferente da ordem no texto massorético. E aí Qumran entra de novo. Entra de novo. Porque lá em Qumran foram encontrados fragmentos hebraicos que correspondem às duas versões, tanto a mais curta parecida com a LXX, quanto a mais longa parecida com o TM. Quer dizer que as duas versões hebraicas circulavam ao mesmo tempo. Exatamente. Isso mostra a complexidade da história do texto. E não podemos esquecer do cânon. A LXX incluía aqueles livros como Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Macabeus, Que eram usados pelos primeiros cristãos. eram lidos e citados. Aham. O que nos leva a um ponto central que a fonte destaca. Que é o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Qual versão eles usavam? Pois é. E aqui o dado é impressionante. Os estudos apontados nos materiais mostram que mais de 80% das citações diretas do Antigo Testamento feitas pelos escritores do Novo Testamento, 80%? mais de 80%, vêm da Septuaginta. Isso é muito forte. Quer dizer, a Septuaginta era na prática a Bíblia que os apóstolos e a igreja primitiva estavam lendo e usando. Era a escritura de referência deles. O texto que eles ouviam nas sinagogas de língua grega, que usavam na liturgia, no ensino. A fonte argumenta que a LXX é essa ponte textual, né? Que liga a promessa do antigo ao cumprimento no novo, em Cristo. Faz todo sentido, pensando assim. E essa preferência clara dos autores do Novo Testamento pela LXX levanta uma questão importante, que a fonte explora. O que significa fidedignidade textual nesse contexto? Porque normalmente a gente pensa em fidedignidade como Exato. cópia exata, né? Exato. Mas a fonte sugere uma visão um pouco diferente aqui. Não seria só a cópia letra por letra, mas a fidelidade à revelação divina como entendida em Cristo. Nessa ótica, a LXX, por estar ligada a manuscritos hebraicos mais antigos, como os de Qumran, E por ser o texto que realmente embasou a teologia dos apóstolos. isso, e por ter, segundo essa visão da fonte, profecias messiânicas mais explícitas, como em Isaías 7,14, ela seria considerada fidedigna nesse sentido mais amplo, de testemunhar a fé cristã que estava nascendo. Entendi. Então, essa perspectiva apresentada na fonte meio que desafia aquela ideia de que o texto massorético, por ser hebraico e padronizado, é automaticamente mais autêntico ou melhor. Desafia sim, coloca o foco em qual texto funcionou como escritura para a igreja primitiva, qual texto eles usaram para interpretar os eventos de Jesus Cristo. Fica muito claro, então, o papel fundamental da Septuaginta. Não só como um documento histórico, mas como uma versão das Escrituras que realmente moldou a compreensão do Antigo Testamento para os primeiros cristãos. Era a voz dos profetas na língua que eles entendiam, interpretada pelos apóstolos. Exatamente. O que nos deixa talvez com uma reflexão final baseada nessa discussão toda. Manda. Se os autores do Novo Testamento dependeram tanto da Septuaginta, será que a nossa própria leitura e compreensão das Escrituras hoje não poderiam ser enriquecidas se a gente prestasse mais atenção às nuances, às variantes, à própria voz dessa tradição textual grega antiga? Indo um pouco além da versão hebraica que foi padronizada depois. Exato. Será que não há camadas de significado ali importantes para entender a fé cristã desde o início, que às vezes ficam um pouco de lado? Fica aí a provocação.